amigo, minha amiga, muito prazer, eu sou a Natália. Eu tô fazendo meu segundo vídeo para esse canal, que é para falar para você o meu processo com a ressonância harmônica e também para trazer luz aqui ao processo de espiritualidade, a gente começar a se preocupar mais em ir para o sexto degrau, soltar tudo que não importa e principalmente clarear aí a vivência de vocês, o que vocês estão fazendo no seu processo de ressonância que pode estar impactando os seus resultados. Bom, então assim, estruturando aqui basicamente para vocês. No primeiro vídeo eu comentei sobre como foi a minha primeira e um pouquinho da minha segunda onda, especificamente, para poder trazer para vocês qual foi o meu processo. Dá para perceber que eu estou um pouquinho melhor, que eu já consegui me recuperar de muitas coisas que havia acontecido no meu processo na primeira e na segunda onda. E eu quero trazer aqui para vocês algumas coisas que podem ajudar o processo de vocês. Estou também com algumas ideias para poder ajudar vocês a entender melhor ali os vídeos do professor Hélio Couto, esse caminho todo de luz, de espiritualidade, como pode aí clarear mais a vida de vocês. Então é o seguinte, eu tô na terceira onda, né, especificamente desde maio, que eu comecei a terceira onda. E assim, eu posso dizer pra vocês que as coisas estão mais leves, né? Está muito mais leve. Eu tô tendo muito mais consciência dos meus pedidos, que realmente o que eu estou pedindo, eu estou vendo na minha realidade, principalmente uma questão que eu fiz pra poder entender um pouquinho melhor o Amit Goswami, o Joel Goldsmith e o professor Joe Dispenza, né? O Dr. Joe Dispenza. Eu tô com uma coceirinha aqui, gente, tá meio complicado. E, assim, esse meu processo na terceira onda ficou um pouco mais tranquilo, assim. Eu não sei se eu tô soltando com mais facilidade, mas eu percebo que eu estou um pouco mais tranquila e, principalmente, eu percebi como eu imputei no professor a responsabilidade pelos meus resultados. Essa terceirização toda, né, da onda, né, que muito que eu acompanho aqui no YouTube, no próprio TikTok, eu vejo como as pessoas, né, e eu me coloco também, acabam ali terceirizando o colapso da função de onda nas mãos do professor. O que isso quer dizer, né, na minha visão? Eu acabei tirando todo o meu poder, todo o fato de eu colapsar a minha realidade e entreguei na mão da ferramenta ressonância harmônica. Ela é super importante, eu sei que ela me expandiu muito, eu acessei muitos materiais, só que é importante você entender no seu processo se você não tá terceirizando as suas decisões, a sua escolha, contando com o professor. E principalmente, se você não está usando a ressonância de muleta para você poder ter algum resultado. Por que eu tô falando isso? No meu processo na terceira onda, eu começou a vir alguns pensamentos no sentido de antes de conhecer o professor, eu conseguia colapsar as coisas que eu gostaria. Por que agora com a ressonância tá acontecendo tudo o contrário? Aí eu comecei a perceber o quê? Estou no julgamento da ferramenta. Estou julgando a ressonância harmônica. E aí eu comecei a fazer uma série de perguntas para mim mesma no seguinte cenário: será que eu tô culpando, responsabilizando a ferramenta pela minha falta de resultado? Será que eu não tô vendo ainda toda a prosperidade que eu pedi, toda a abundância que eu pedi ainda? Porque eu estou terceirizando as minhas escolhas por achar que a ressonância. Sabe esse julgamento que muitas vezes a gente faz? E eu comecei a me questionar nesse sentido se eu não estava, tipo, tirando todo o meu poder e entregando para outra pessoa. E quando a gente estuda o caminho das palestras, o próprio professor Hélio Couto comenta que a gente não deveria fazer a ressonância para sempre, que a ressonância ela é um meio de acelerar a limpeza, acelerar ali as catarses que precisam acontecer para o seu processo de iluminação, mas você é o co-criador da sua realidade, você que é a pessoa que co-cria. E eu comecei a entrar nesse julgamento, assim, será que eu tô terceirizando? Será que realmente eu preciso da ressonância? Porque se eu colapso a função de onda, o professor tá colapsando lá por mim, né? Como ele mesmo fala no caminho das palestras. Será que eu tô terceirizando o meu poder para ele? Será que eu tô tirando de mim toda essa responsabilidade? E nessa terceira onda, assim, eu tô ficando um pouco mais em paz com relação a pedir mais ondas. Claro, é muito importante a gente pedir por questões dos conhecimentos, né, que a gente acaba conseguindo, mas eu tive até algumas iluminações de você conseguir acessar os arquétipos também sem precisar da ressonância. Eu não sei se isso veio da ressonância, porque eu pedi consciência de muitas pessoas e consciência dos próprios arquétipos, mas eu tô entrando nessa questão do meu momento de achar que eu estou colocando muito peso no professor, muito peso na ressonância, e não estou trazendo a responsabilidade para mim. E não que eu vou parar a ressonância, eu não vou parar, mas talvez
tirar do professor essa responsabilidade que eu acabei colocando por uma imaturidade, né? Quando eu comecei a fazer o processo. E até entendendo as minhas motivações, quando eu fui começar a ressonância, que eu já vinha, né, na busca ali da mudança de mentalidade já há uns 2 anos. E eu lembro que eu busquei a ressonância para ser uma forma mais fácil, porque eu não conseguia. Então, por aí eu já comecei a ver que eu estava realmente terceirizando, eu estava realmente colocando no professor algo que não era responsabilidade dele, é minha. Eu sou responsável pela minha realidade, as escolhas são minhas. Se eu fiz essa bagunça toda na minha vida, né, que aconteceu, é minha responsabilidade, não da ressonância. Então, eu tô numa fase de realmente recuperação do meu poder, sair da criança. Foi um ponto, assim, muito importante na terceira onda, porque eu percebi que eu precisava resolver alguns problemas com os meus pais, no sentido de não de achar que eles são, por causa deles que eu não tenho sucesso, mas sim no sentido de ressignificar a imagem que eu tinha dos meus pais, né? Vou dando um exemplo aqui. Eu, por conta de coisas que aconteceram na infância, eu julguei o meu pai por achar ele fraco, e eu deixava minha mãe como forte, poderosa, a que realmente era o poder na minha família. E eu peguei essa força toda, só que eu não abracei o meu feminino, porque ao mesmo tempo eu achava que a minha mãe era carrasca com meu pai, que meu pai precisava de cuidado, sabe? De achar que homem precisa de cuidado. E aí eu percebi nessa terceira onda que eu estava em julgamento do feminino. Que eu precisava tomar a minha mãe, que é a questão da constelação, né? Por isso que eu falo que a ressonância, ela te abre mais possibilidades, né? Então eu comecei a voltar para esse feminino, eu consegui me conectar mais com a minha mãe, por conta de situações que eu criei na terceira onda, e eu estou mais, assim, em paz com as mulheres, porque eu comecei a perceber que nem amizade com mulheres eu tinha, de tanto que eu julgava, né, o feminino, achava que era fraco e tudo mais. E até os próprios homens, né? Eu julgava muito o Yang, né? Energia Yang, por achar que eles eram fracos. E eu percebi que isso refletia nos meus relacionamentos, porque eu tive alguns relacionamentos, né, em que os homens eles eram mais fracos. E eu que tinha que tomar força, que era uma replicação que eu fazia do que eu vi na minha infância da minha mãe, né? Então, essa onda, assim, foi fundamental para eu entender e abraçar esse feminino. E eu comecei a perceber que eu estou admirando outras mulheres. Coisas, assim, que eu não fazia muito bem. Assim, claro, eu adorava ver mulher no poder, mulher sendo líder, achava lindo. Mas eu não aceitava aquela mulher menininha do lar que tava lá, bonitinha, cuidava da casa do marido. Isso eu não aceitava. E também não achava estranho mulheres ricas, mulheres poderosas, ricas, assim, e ser do lar também. Isso eu lembro que eu julgava, e agora eu não tô julgando mais, tipo, eu tô acolhendo. Até a minha mãe mesmo, assim, eu vejo a minha mãe, eu acho bonitinha, eu acho, tipo, ai, minha mãe bonitinha, fofinha, coisa que eu não fazia antes. Então, eu não sei se eu tô nessa fase de me reconectar comigo mesma, de aceitar o feminino, de pegar a força do feminino e principalmente aceitar também o meu pai, né? Que ele fez o que ele pôde, que ele do jeito que dá na história da minha família, toda doida, né? Do jeito que ele pôde, do jeito que ele conseguiu, ele fez a família dele, ele proveu do jeito que ele pôde. Então, assim, eu tô nessa fase de realmente de reconexão com as minhas origens. E foi um lugar que eu nunca olhei antes, né? E por conta desse momento que eu acabei criando ali dentro das minhas crenças, fez com que eu conseguisse me reconectar com a minha família e me deu várias ideias, assim, de poder ajudar o processo das pessoas que fazem a ressonância, estão buscando a espiritualidade, porque muitas vezes a gente não sabe porque a gente não consegue avançar, muito porque a gente está emperrando, né, o nosso processo. E quando você começa a olhar para alguns lugares, entender que você que é responsável, que você que cria a sua realidade, que o professor nada mais faz que abrir as possibilidades para o seu campo, você começa a tirar a responsabilidade dele e trazer para você. E principalmente olhar o que pode estar impactando, né, o seu processo. Então, assim, eu tô numa fase muito tranquila. Eu pedi também a terceira onda sem catarse. Eu vi uma pessoa falando que pediu sem catarse. Eu falei, cara, quer saber? A informação aí tá aí, né? Então eu vou pedir sem catarse também, porque eu não quero ficar chorando. Claro, teve uns dias que eu fiquei doente. Eu percebi muita tensão aqui na minha cabeça, assim, eu tive muita tensão. Acho que muito por conta do freio, né, que eu tava segurando. E acaba dando dores físicas, né? Mas assim, eu me sinto muito em paz, muito tranquila. Eu ainda não tive todos os meus pedidos atendidos, mas eu acredito que é uma questão de eu me posicionar, de eu sair da vítima, de eu me colocar como uma pessoa que eu crio a minha realidade. Se eu criei essa bagunça, eu vou arrumar essa bagunça. Então, muitas vezes eu me via falando assim, ai, por causa da ressonância. Não foi por causa da ressonância, foi porque a Natália escolheu. O inconsciente da Natália que escolheu. Então, assim, agora eu tô numa posição de, tipo, tomar minha força. Não, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou dar um jeito, os caminhos vão aparecer, eu vou conseguir. Então, assim, eu me sinto mais dessa forma na terceira onda, muito diferente das outras. Se você olhar meu outro vídeo. E, assim,
Dando um resumo pra vocês, foi isso que aconteceu comigo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, colabora aqui comigo, curte aqui pra mim, me manda comentários se vocês querem saber alguma coisa em específico que eu possa ajudar vocês. E assim, uma coisa assim que eu quero deixar muito claro, que bateu muito pra mim assim na terceira onda, que o nosso papel aqui é estudar, trabalhar e ajudar. Então, quanto mais a gente ajudar, quanto mais a gente ver formas ali de a gente ir para a espiritualidade, mais rápido a gente limpa toda essa sujeirada que a gente acumulou aí nos nossos corpos. Então, assim, me ajudem aqui, comentem para me saber como que eu posso ajudar mais vocês. Eu tenho algumas coisas que eu quero trazer mais voltado para acelerar o ensinamento de vocês, para vocês poderem conseguir entender algumas coisas, porque eu tenho percebido que eu tô me calando muito, assim, no sentido assim, que eu tenho muito conhecimento, e eu não tô colocando isso pra fora. Então, se vocês tiverem alguma dica, alguma coisa que vocês querem saber, pode colocar aqui pra mim, que eu vou adorar ajudá-los. E é isso, assim, turma. Continuem firmes aí na ressonância de vocês. Se vocês têm alguma dúvida de como pedir, o que vocês pedem, me mandem aqui embaixo que eu vou ajudar vocês. E se tiver alguma coisa específica que também queiram saber, fiquem à vontade, tá bom? Um beijo!